Sônia, fique à vontade. Agora nós vamos. Até as 5. Mais um pouquinho. Pode ser. Até. Ah, não. Tá aqui. Boa tarde. Gente, está muito alto. Boa tarde a todos. Nós aqui, encarnados, que nesta tarde tão bonita viemos nos encontrar na casa de Eurípides. E também boa tarde aos irmãos desencarnados, que acredito que estejam até em maior número, porque nós não temos noção do quanto esses espíritos precisam, não só aqueles que nos ajudam, mas daqueles que também vêm em nossa companhia em busca de entendimento, de consolo. Então, uma reunião espírita é de uma responsabilidade, de uma importância muito grande, porque nós, a não ser aqueles que têm uma vidência muito desenvolvida, nós, às vezes, não temos noção de quantos irmãos desencarnados estão presentes numa reunião. Então, é preciso que a nossa vibração, a nossa atenção, não no palestrante, mas nas mensagens que são ditas, a nossa atenção seja muito firme, porque nós estamos também concatenados com toda essa espiritualidade, não é? Os nossos mentores, nossos amigos espirituais, a espiritualidade protetora da casa, enfim, é um trabalho importante porque é um trabalho espiritual. O tempo parece que está correndo muito, né? Eu até me espanto. Nós já estamos no segundo dia do segundo mês de 2018. Há pouquíssimo tempo, nós estávamos ouvindo as músicas natalinas, aqueles sinos, né, a cidade iluminada, nos elevando os pensamentos para o nascimento de Jesus. Foi outro dia mesmo, foi agora em dezembro, mas parece que já está tão longe, não parece? E agora a gente já está ouvindo tamborim, pandeiro, cuíca, nos lembrando que é um outro tipo de festa. É o carnaval que está se aproximando. Então, eu escolhi para conversar entre nós aqui sobre o carnaval. Vamos fazer algumas reflexões sobre essa festa que tem um significado, um apelo muito grande, sobretudo para os brasileiros, né? E muito para os cariocas, que somos nós. Então, gente, tudo tem um começo, tem uma origem. E o carnaval é muito mais antigo do que nós possamos pensar. São festas que se originaram desde a Idade Antiga, desde a Antiguidade. Os egípcios da Antiguidade faziam festas em honra à deusa Ísis, era uma manifestação muito ruidosa, muito alegre e tal. Depois nós chegamos à Grécia com festividades ao deus do vinho, que era Dionísios. Em Roma, as festividades que deram origem ao nosso carnaval eram feitas em honra ao deus Baco, também deus do vinho, e eram as famosas bacanais. Esse termo até hoje é muito pesado. As bacanais nada mais eram, na sua origem, do que festas em honra a um deus, o deus do vinho, né? Nós sabemos que os gregos, os romanos, os egípcios eram politeístas. Então, eles tinham uma infinidade de deuses para cada fato, para cada situação, para cada manifestação da natureza. E havia também festas em honra
a Saturno, que era um deus que favorecia a agricultura. Então, eram feitas festas na época da colheita, na época da vindima, e festas assim em que a alegria se confundia com a orgia. Então, nós já vamos vendo que a origem do nosso carnaval não era lá muito equilibrada, não. Muito pelo contrário. Interessante um detalhe, que durante as Saturnais ou Saturnálias, quer dizer, as festas em honra ao deus Saturno, era um momento em que só existia prazer, a tal ponto que os escravos, porque essas sociedades antigas eram escravocratas, os escravos podiam fazer qualquer crítica que eles quisessem aos seus senhores, porque não seriam punidos. Era proibido prender alguém na época das Saturnais. Então, era uma liberação, como a gente diz hoje, liberou geral, né? E tinha um deus que é muito lembrado hoje, não mais como um deus, felizmente, mas como o rei do carnaval, o rei Momo. O rei Momo não é criação do carnaval brasileiro, ele era um deus, era considerado um deus, filho da deusa Noite. A Noite tinha diversos filhos. E aí a gente vai vendo que o conceito que os antigos tinham de noite era muito mais pesado do que hoje, porque uma das filhas da Noite era a discórdia, outra filha da Noite era a morte, outra era a velhice. Então incluíam inclusive a velhice, né, nas coisas ruins que adivinham da deusa Noite. Mas Momo, embora fosse filho desta deusa com filhos tão negativos, era o contrário. Ele era o deus da pilhéria, da alegria desvairada, da bagunça, e fazia críticas maliciosas. A sua figura sempre era de um homem bastante gordo, porque ele significava a abundância. Era um deus que buscava, que as pessoas buscavam, abundância de alimento, de colheita, e ele usava uma máscara e usava na mão um bastão, e no alto desse bastão a cabeça de um boneco cheio de guizos e tal, representando a loucura. Olha as nossas origens aí, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, porque quando o cristianismo conseguiu se firmar como uma religião até de Estado, do Estado romano, quando a gente vê que a cruz humilde venceu a espada e a águia romana, né, que colocavam o seu tacão, as suas botas, sobre a maior parte da civilização conhecida, né? Aquele ser que nasceu humilde numa manjedoura vai fazer a transformação daquela religião politeísta numa religião monoteísta, na crença de um só Deus, e o cristianismo se torna, mais tarde até, religião oficial do Estado romano. Quando o cristianismo se tornou religião de Estado, houve uma estratégia por parte daqueles elementos líderes da igreja, que no caso era a Igreja Católica, foi a primeira manifestação do cristianismo oficial, né, em procurar adequar as festas pagãs para um calendário cristão. Então houve um ajuste, sabe, um jogo de cintura, para que não se batesse de frente com aqueles que ainda tinham aquelas religiões, aquelas crenças pagãs, mas, pelo contrário, que procurassem ir ajustando para atrair
os pagãos para a religião cristã. Então, o cristianismo começa a adaptar aquelas festas, né? E o carnaval passa a ser adaptado como uma festa que ocorreria 46 dias antes da quaresma e que se liberava as coisas materiais da carne. Daí o nome carnaval. Carne vale, isto é, o adeus à carne que se fazia com todos os excessos 46 dias antes da quaresma, que exigia, como é até hoje, né, jejum, abstinência de atitudes materiais, carnais. Então a igreja permitia que existisse um carnaval antes da quaresma, para que a pessoa que ficasse reprimida durante o ano todo, no momento daquela festa, liberasse, né, as suas tensões, enfim, mas que depois, então, entrasse em jejum e abstinência, que culminaria, então, essa quaresma com a festa da Páscoa. Nesses carnavais, desse início de adequação com o cristianismo, havia carros alegóricos, que não são invenção das escolas de samba cariocas, havia batalhas de confete, né? E uma coisa assim que nos parece absurda, eles faziam corridas de corcundas. As pessoas, coitadas, que tinham aquela deficiência na coluna vertebral, eram colocadas como para o povo rir, né? E faziam, então, corridas que é de uma insensibilidade absoluta, né? Então, era uma festa, assim, muito grosseira, muito primitiva. E, ainda na Idade Média, o carnaval vai assumindo um sentido tétrico, de terror, de medo, macabro, e havia sempre figuras vestidas de morte, aquela coisa de uma caveira, com a foice na mão, e as pessoas iam desfilando, passando em frente àqueles que estavam fantasiados de morte, e faziam suas queixas, falavam das suas dificuldades, e a morte, representada por aquelas pessoas, ficava impassível e ainda respondia com zombarias e fingia que estava ceifando a vida, passando aquela foice de brincadeira que tinha. Então, tinha muito um sentido negativo, né? Este carnaval, essa origem do carnaval. Eu não sei, eu sou antiga, e na minha infância, que isso foi lá no outro século, não foi no 19 não, mas no século 20, quando eu era criança, era comum fantasias de caveira e de diabo. Não sei se alguém aqui o conheceu, né? Fantasia de caveira, quer dizer, botava uma máscara. Eu tinha pavor, eu era criança, meu Deus. E o diabo com uma língua assim de meio metro, era um negócio horroroso. Quer dizer, já mostrando mesmo o que significava, né, em termos de vibração, o carnaval, que pode ser brincadeira, pode ser alegria, mas não é orgia, não é? Aí, gente, eu tenho um vício, que já é o vício da profissão. Eu tenho que falar em história. Por mais que eu me controle, eu sou professora de história, eu fui, né? E aí não tem jeito, eu tenho que resvalar para a história, porque eu acho que explica, porque a gente pensa que as coisas, surgiram de repente, alguém saiu sambando, veio outro atrás, virou um bloco, daí virou a escola de samba, não tem origem, não. As coisas têm princípio. E como nós somos reencarnacionistas, o princípio das coisas para nós é da maior importância. Quem sabe nós estivemos lá, nas Saturnálias, no culto a Dionísios, ou a gente andava vestido de morte para espantar os outros na Idade Média. Não sabemos se somos espíritos tão antigos e qual foi a nossa caminhada. Por isso que eu gosto de pensar essas origens, tá?
não só como curiosidade, mas para fazer jus ao salário altíssimo que eu recebo como aposentada do Estado, do magistério. Está gravado. Bom, no Renascimento, que foi o período depois da Idade Média, ficou muito famoso, e é famoso até hoje, o Carnaval de Veneza, né? Como a gente sabe, Veneza é uma cidade da Itália, e durante o Renascimento ela foi uma das cidades mais ricas da Europa e até do mundo. E era usual as pessoas fazerem o carnaval. Até hoje existe carnaval em Veneza, que cá para nós, cariocas, um carnaval chato, sem graça, né? Comparado com essa alegria do carnaval brasileiro, do carnaval carioca. E as pessoas usavam, então, máscaras. As máscaras, quem viaja, quem vai a Veneza, ninguém resiste a trazer uma máscara, nem que seja pequenininha para botar na parede e enfeitar. Então, as máscaras de Veneza eram belíssimas, mas a máscara tem um significado, né? Ou ela tem o significado de brincadeira, das pessoas chegarem e dizer assim, adivinha quem eu sou um mascarado, adivinha quem eu sou. Ou, na realidade, essa máscara esconde o rosto para que todas as bobagens e excessos que fossem feitos durante o carnaval não fossem percebidos, né? A pessoa, no dia seguinte, estava lá de cara limpa, ninguém reconheceu porque eu estava de máscara. E quantas vezes nós, na nossa vida, usamos máscaras sociais com a nossa face mesmo, né? Porque a sociedade, às vezes, nos obriga, ou por educação, não é? Você não pode estar expressando no rosto todo o desagrado ou todo o entusiasmo. A gente é educado desde pequenininho a segurar um pouquinho, a ter um pouquinho de comedimento para não ficar rindo em excesso ou mostrar uma face raivosa. Então, nós temos máscaras, né? A psicologia fala nisso, né? Nós temos representações de sentimentos no rosto que nem sempre são aqueles que nós realmente trazemos na alma. Eu acho que se a gente mostrasse o tempo todo que a gente é mesmo, acho que ia ser mais complicado do que já é, né? E no Brasil? Nós sabemos que o Brasil foi colônia de Portugal, e no Brasil colonial havia uma festa chamada Entrudo, que era uma festa muito grosseira, em que as pessoas, isso depois andou até em moda, na época que meu filho era molecote no colégio, vão fazer uma ovada. O que é isso? Jogar ovo no infeliz, né? Farinha de trigo, água, untava. Isso era festa, era brincadeirinha. Felizmente, agora isso foi reprimido, mas era comum no Brasil colonial o entrudo. Depois a coisa evoluiu e as pessoas passaram a brincar fazendo limões de cheiro. Dizem que até o Dom Pedro II gostava dessas festas. Eram bolas de cera, né? E que se colocava perfume dentro e jogava. A avó da lança-perfume, né? Jogava nas pessoas e aquilo era perfume e tal, era brincadeira, foi ficando mais calmo, né? Bom, então eu fiz um pequeno resumo da história do carnaval e vocês devem estar se perguntando o que eu tenho com isso, né? Eu vim para uma casa espírita e tem lá uma pessoa falando de carnaval. Por quê? Por uma razão. O Espiritismo é uma filosofia, uma religião que nos convida a refletir, nos convida a termos responsabilidade com o que nós falamos e com as nossas atitudes. Então, nesse período que antecede o carnaval, que está muito próximo, vamos refletir sobre a nossa atitude durante essa festa. Então, nós temos perguntas a fazer. É proibido brincar carnaval? Carnaval espírita pode ser um carnavalesco? Pode participar do carnaval?
Será que aqueles que não brincam carnaval são melhores, mais evoluídos espiritualmente do que quem vai para a folia? A resposta é uma só: depende. O Espiritismo não proíbe nada. Ele apenas mostra que todas as ações, todas as palavras acarretam consequências. Não só consequências materiais, mas também e principalmente consequências espirituais. Lei de ação e reação. Paulo disse: posso tudo, mas nem tudo me convém. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, o que é arbitrar? É escolher, é julgar o que é positivo ou negativo para o seu desenvolvimento espiritual. Então, no momento dessas festas, qualquer uma, o Natal. Natal eu vou comprar bacalhau, tem que fazer o peru. O que menos se pensa, na grande maioria, é em Jesus. Carnaval, fazer a fantasia, vou para o baile, vou ver o desfile de escola de sambas, ou não. E aí cai na atitude oposta. É aquele que critica, que faz questão de ficar vendo televisão, no fundo, bem que gosta, né? Para ficar criticando, apontando, que absurdo, não vê, muda de canal. Né? Então, até uma frase, eu acho que é do Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: indignação diante do pecado alheio, muitas vezes não passa de inveja com cara de santidade. Era bem que queria estar lá fazendo a mesma coisa, aí bota a máscara de santinho e fica ainda execrando, acusando aqueles que estão lá. Cada um é responsável pelo que faz. Essas pessoas desavisadas que transformam uma festa que pode, respondendo, espírita pode brincar carnaval? Pode. Por que não pode? Pode brincar. Agora, descambar, né? Para orgia, para lascívia, para o excesso de bebida e outras coisas mais, dizendo que estão alegres, não estão. Eles estão profundamente infelizes, porque a alegria, Jesus era alegre. A primeira aparição pública de Jesus foi numa festa de casamento, foi nas bodas de Caná. Então, olha, podemos ser alegres? Claro, é melhor ser alegre que ser triste, já dizia a musiquinha, né? Alegria é a melhor coisa que existe. Então, os nossos corações podem estar em festa, podem estar alegres em todo momento. Ninguém cultiva depressão e tristeza na casa espírita, não. Agora, é não confundir as coisas. Qual é o mal que tem? Levar um menininho para um baile infantil. Na realidade, eles não brincam nada. O meu, pelo menos, quando era pequeno, ficava correndo, catando confete do chão e serpentina. Não sabia nem o que era aquilo. Está brincando, está se divertindo. Pode, não tem problema nenhum. O que a doutrina condena é aproveitar esse momento para liberar todos aqueles instintos que estavam ali escondidinhos, que aparecem, né? Então, nem excesso de orgia, nem excesso de condenação dos outros, né? Equilíbrio. Posso, mas me convém? Qual é o seu estágio? Você precisa daquilo? Você precisa, se gosta de carnaval, gosta lá do seu sambinha, tudo bem, com moderação. Aprecie com moderação, né? Como diz a propaganda aí. Então, Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, nos descreve como é que as entidades espirituais desencarnadas obsidiavam uma jovem leviana que se deixou envolver. E essas entidades se apresentavam como
os mascarados de carnaval. Então, a Ivone Pereira descreve da seguinte maneira: vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados. Vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando... Faltou os óculos. Bimbalhando guizos, quais bufões medievais. Tocavam flautins muito primitivos e pequenas gaitas. Dançavam desagradavelmente, com ares de provocação, mostrando trejeitos e esgais, caratonhas horripilantes. Tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis comuns nessa época do ano. Espíritos se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. Entenderam? Então, essas entidades espirituais, pouco evoluídas, ainda presas aos prazeres da carne, aos prazeres materiais, elas não têm mais um corpo, né, aqueles espíritos, não têm mais um corpo para poder usufruir, né, daquele prazer momentâneo que o carnaval propicia. O que elas fazem? Elas quase que vampirizam, às vezes vampirizam mesmo, as pessoas, os incautos. Ivone Pereira chama de os incautos, aqueles que permitem uma série de desregramentos, e a gente sabe que a nossa atitude, o nosso pensamento, atrai, né? Vibra como um ímã, atraindo quem está na mesma sintonia. Se a sua sintonia é de alegria, é de uma brincadeira saudável, de cantar, de brincar, tudo bem. Você vai, de repente, atrair espíritos de foliões que estão ali para pular, para brincar, para cantar. Agora, o que a gente vê por aí de excessos, de orgia mesmo, de bacanais do tempo de Baco em Roma, que veio para nós, das Saturnálias, quem sabe são espíritos daquela época, que não tem mais o veículo corporal para se manifestar e ficam ali envolvendo, e as pessoas caem, a sua vibração desce, né, para as profundezas mesmo do desencanto, do desespero e do arrependimento quando o carnaval acaba. Tanta gente que é arrastada, né, por atitudes e por palavras, enfim, por tudo aquilo que em situação normal, no dia a dia, não faria, abriu a mente, abriu a porta e deu passagem para essas entidades que vão usar e abusar do seu corpo, mas o carnaval acaba. E no dia seguinte está todo mundo aí com cara de tacho, porque vem as consequências, ação e reação, né? Gente, então, respondendo, pode haver carnavalesco espírita? Espírita pode brincar carnaval? Pode brincar? Sim. Festa e alegria? Pode sim. Desde que saiba o que está fazendo e não seja, inclusive, má influência para adolescentes, para os nossos filhos, para crianças, né, que veem um exemplo tão deplorável do sujeito que bebe demais, aí põe a culpa na bebida. Eu estava bêbado, porque quis. Você é responsável pelas coisas que faz. Então, às vezes, um momento de prazer, 3 ou 4 dias, agora já tem quase uma semana aí de carnaval, 3, 4 dias de prazer, pode trazer uma vida inteira
inteira de arrependimento. Crianças que são geradas nesse momento de torvelinho, de loucura, e depois. Olha a responsabilidade espiritual desses pais, né? Dessa criança, que de repente não era nem desejada. Então, são situações que a gente tem que estar, principalmente o espírita, tem que estar muito alerta para as suas atitudes, para as consequências da sua atitude. Não vamos esquecer que a cabeça está no topo, é aqui que comanda o resto do corpo. Pode brincar carnaval, sim, mas o espírito tem que comandar a carne, o raciocínio, a cabeça tem que comandar o instinto. Então é preciso o quê? Lucidez, força de vontade e conversa com o mentor. Senhor, desculpe e tal, mas eu queria ir ali num bailezinho de carnaval, numa boa. Vai, na certeza de que vai ser amparado se, quando, né, a sua atitude for conveniente, porque o mentor não obriga ninguém a trilhar o caminho certo. Ele mostra e aconselha. E espera. Felizmente, a gente tem a misericórdia divina que permite, né, uma outra reencarnação para ver se a gente não fica marcando passo e se a partir dali a gente consegue evoluir, porque ninguém regride, mas pode ficar parado na mesma coisa. Esses espíritos que eu citei, que Ivone Pereira cita, né, que aproveitam o carnaval e com caratonhas horrorosas, com esgares, fazendo sons de deboche, eles são espíritos que estão esperando oportunidade de reencarnar e que estão ainda naquele patamar vicioso de reencarnações anteriores. Então, gente, muitas pessoas que estão encarnados, né, no caso, que vêm vindo numa reencarnação, cumprindo as metas que pretendia, resvalam no carnaval. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Ah, eu gosto, quero participar. Olha, principalmente médiuns que conectam, né, essas energias todas, fiquem em oração, porque canal aberto vai entrar-lhe charada. Tem que ter uma peneira para ver qual é, na realidade, quais são as influências que a gente está sentindo, que a gente está passando, né? Então, muitas vezes, dificuldades que vêm de vidas passadas e que muitas vezes já estão quase sendo amainadas, resolvidas, na época do carnaval, da carne, vale tudo na carne, e aquela reencarnação que estava vindo tão bem encaminhada, se perde por causa de 3 ou 4 dias de prazer, de loucura, sabe? Infelizmente acontece, né? Então, as entidades perversas, espíritos ainda empedernidos, negativos, que existem sim, se aproveitam daqueles que ainda estão na carne para usá-los como veículo para fazer tudo aquilo que, pelo fato de estarem desencarnados, não tem mais o veículo corporal para fazer. E a gente tem que estar muito atento para não permitir, né? Tem uma musiquinha que diz, acho que até, não sei se é do Caetano Veloso, que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu,
Não é não. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Aí, ó, tá lá o trio elétrico, o sambinha, lá o negócio todo. E, ó, as entidades ali, ó, vai também. Então, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E aí, se for só um folião que gosta de brincadeira e tal, deixa ele ir, né? Já deveria estar em outra, mas ainda está. Agora, aquele que é o obsessor negativo, cuidado. E a espiritualidade nesse período? Está de braços cruzados, a espiritualidade maior, de luz, nunca, né? Nunca deixa de nos amparar, de nos sustentar. Então, gente, por causa dessas obsessões coletivas, né, que muitos encarnados são até vampirizados e comprometem a reencarnação, como eu já falei, a espiritualidade de luz está trabalhando o tempo todo. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele explica que no Carnaval de 1982, no Rio de Janeiro, a espiritualidade de luz montou um posto de assistência no centro da cidade do Rio de Janeiro, que aqueles que têm mais entendimento localizaram ali na altura da Praça da República, porque é onde tem os desfiles da escola de samba, aquela orgia toda, no centro da cidade. Então, foi montado um posto de atendimento espiritual para aqueles foliões desavisados que estavam sendo entregues à loucura, né, pela influenciação de espíritos negativos. Então, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, diz o seguinte: trabalhadores espirituais revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvairios. Enfim, socorrer a multidão em desequilíbrio. Desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no plano espiritual, e o abnegado Bezerra de Menezes tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. Olha como é importante a nossa participação. Os seletores de prece, quer dizer, eram espíritos que ficavam ali selecionando as orações que vinham daquelas pessoas que, em vez de estar lá pulando, fazendo um monte de besteira, estavam em prece. Os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, aqueles que ficavam fazendo prece. Tem retiros, né, espirituais nesse período, cujos pensamentos e forças psíquicas se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Olha a importância da prece, inclusive e principalmente nesses momentos em que a negatividade está solta. Então, durante o Carnaval, claro que ninguém vai ficar os 4 dias em prece, mas naqueles momentos, sabe, em vez de ficar na televisão ou apontando o erro dos outros, né, ou doido para estar lá e ficar disfarçando, ou então, quando vai para lá mesmo, reserva momentos para que a nossa vibração fortaleça os fluidos purificadores que esses hospitais, esses centros de atendimento espirituais precisam, né, para se fortalecer e doar àqueles que estão nessa situação. Então, nessa equipe de socorristas, foi revelado que vocês vão adivinhar quem é, fazia parte
da equipe de socorristas espirituais um famoso sambista desencarnado. E esse sambista desencarnado, que agora no plano espiritual tinha sido um sambista aqui na Terra, morreu muito novo, e no plano espiritual ele tinha percebido que aquela existência dele tinha sido muito malbaratada, né? E passa a ser um socorrista espiritual durante o carnaval. E aí ele mesmo diz assim: enquanto na Terra compreendia a alma, as aspirações do povo, colocando em música de samba os dramas e tragédias, as angústias dos desamados, mas que eram amorosos. Sem resistências morais, resvalei, não poucas vezes, carpindo na solidão e na fuga, pelo álcool e drogas, o tormento que não me deixava. A desencarnação colheu-me a vida física ainda jovem. E ele diz que como ele tinha sido doidão, drogado, droga nem existia na época dele não, era álcool mesmo, farras, ele morre com 20 e poucos anos, morre, desencarna, o corpo dele morreu por causa da bebida e tal, com 20 e poucos anos, mas ele era muito querido, porque ele teve sensibilidade de colocar nas suas músicas a alma do brasileiro. Inclusive, muito irônico, tem músicas dele, eu acho as músicas dele, deste sambista, que vocês vão perceber quem é, com muita ironia, muita graça, e ele, então, muita gente fazia prece por ele. E ele aí no mundo espiritual, que ele ficou lá meio perdidão, ele recebe, né, essas preces e ele percebe que é sempre tempo de recomeçar e agir, iniciando desde então a composição de outros sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. Quem é o sambista da vila? Noel Rosa, né? Eu fico até comovida. Realmente, quer dizer, o que mostra que todos nós temos a misericórdia de Deus, que ele foi uma vida muito doida, né? Vivia. E os sambas que ele fazia mostram esse tipo de boemia em que ele vivia, né? Mas que ele agora, no astral, ele passa a ajudar aquelas pessoas que estão voltadas para o carnaval. O carnaval, para mim, é passado de dor. E a caridade hoje é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado e sombrio. Bom, gente, então, que a nossa atitude nesse período de carnaval seja de bom senso. No discurso no féretro de Allan Kardec, ele foi chamado de o bom senso encarnado. Se nós somos seguidores da doutrina que os espíritos vieram nos ensinar através de Allan Kardec, temos que ter, sobretudo, bom senso. Bom senso é o bom sentido, é o sentido do bem. Reflexão. Podemos brincar carnaval? Podemos. Devemos? Foro íntimo, cada um que sabe. Mas se queremos, se vamos participar, qual deve ser a nossa atitude? De alegria e não de orgia. E, principalmente, não vamos esquecer da caridade. Em vez da gente ficar julgando os outros, apontando, que tem coisas que a gente fica chocado mesmo, tá? Tenta, pelo menos, sair da crítica, fazer uma prece, porque as nossas preces, isso aqui Ivone Pereira disse, né? São as preces daqueles que não estão lá envolvidos na folia, na bagunça, que ajudam a espiritualidade a tirar esses fluidos deletérios que envolvem a cidade, que envolvem o planeta. Nós estamos necessitando, nós brasileiros, nós terráqueos,
habitantes desse planeta azul, né, necessitamos muito de emanações fluídicas positivas, amorosas, para com todos os nossos irmãos. Então, esses julgamentos críticos, ácidos, né, usar o WhatsApp para, sabe, só mensagem negativa, vamos tentar fazer o contraponto, sabe? Não repassa, não. Faz prece. Ninguém vai ficar alienado, fingir que não existe, que a gente vive num mundo maravilhoso. Não vive porque é de provas e expiações, né? O mundo maravilhoso ainda está muito longe de nós aqui. Mas em cada momento, em cada festa, que a gente festeje com alegria, com o prazer de estar feliz. Ninguém é realmente feliz na orgia, sem limites, deixando o corpo dominar a sua mente, deixando o corpo querer dominar o seu espírito. A força da vontade está no espírito. Nós somos espíritos. Usamos o nosso corpo como veículo de evolução. E se usarmos mal o nosso corpo, a nossa evolução vai ficar estacionária. Então vamos atentar para isso e sabendo que Jesus está conosco, fiquemos com Ele em todos os momentos e que o bem triunfe em todos os dias, em todas as festas, e que o nosso coração festeje, sim, com muito amor, em todos os momentos, levando essas vibrações fraternais e caridosas para aqueles irmãos que ainda resvalam, né, na ignorância das consequências desses atos. Então, que tenhamos uma tarde de muita luz e reflitamos nos dias de carnaval que se aproximam qual é o nosso papel como espíritas diante dessa nossa realidade. Muita paz em Jesus para todos nós.